contando a história de Ana Teresa. Ela só precisava de um empurrãozinho, que não veio. Numa reunião de condomínio, ficou decidido. Agora o porteiro não pode mais te ajudar, nós construímos uma rampa. Mas a rampa que foi construída para Ana Teresa sair da garagem é muito inclinada, fora das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí eu falei, olha, mas eu não consigo subir essa rampa. Aí eles disseram, quando o domínio tinha feito a parte deles, que não ia mais poder me ajudar. Aqui já é muito íngreme para você. Aí o porteiro tem que vir aqui, fazer isso aqui, só até ali. Isso com você ajudando ainda. Só para você chegar até a porta do elevador. Daqui não precisa mais de ajuda. Não, aqui eu chamo o elevador, aí volta. Aqui eu chamo o elevador e entra. Há 37 anos ela sofreu um acidente. Há 15 mora neste prédio em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tentei resolver tudo administrativamente. Dos 60 apartamentos, apenas um ficou do lado dela. O que isso provocava em você? Provocava uma tristeza, uma dor, uma coisa assim de ver, meu Deus, é um humano fazendo isso com semelhante. Eles achavam que isso era natural. Porque, segundo esse morador, o mais importante era manter o porteiro em seu posto. Não, o principal foco do problema é que a garagem dela é no subsolo, o porteiro tem que descer para o subsolo para poder ajudar ela a subir no elevador. Isso compromete a segurança do prédio. Mas não seria uma gentileza também, uma questão de humanidade? Sim, questão de humanidade sim, mas é o tipo da coisa que compromete a segurança do prédio. Quando os porteiros foram proibidos de ajudar a Ana Teresa, quando ela chegava aqui no prédio, ela precisava ficar na calçada esperando pela ajuda de algum pedestre. Um dia, quando ela queria sair e não tinha com quem contar, ela precisou chamar a polícia. Poxa, eu não posso toda vez que eu for sair de casa chamar a polícia para o policial me ajudar. Isso o porteiro ficava te observando fazer isso? Observando, sem poder fazer nada. Estava cumprindo ordem, né? Nesse condomínio em São Paulo, a regra é clara. Oi, boa tarde. Pode entrar? Pode. Eu posso entrar, mas o senhor não pode sair? Não. Onde está o porteiro? Alô? Ah, agora mais uma porta. Oi, Estevão. Você não pode sair daqui? Não. Nem um minuto. Em hipótese alguma? Hipótese alguma. Em hipótese alguma mesmo. Sebastião. Se a pessoa com a cadeira de rodas estiver ali com problema para entrar, ela tem que esperar. Tem que esperar. Esperar ele chamar o Joelson, para ele sim ajudar a pessoa. Se eu passar mal ali, você não vai me ajudar? Se você passar mal ali, tem que sair daqui. Tipo, você tá dando um exemplo. Isso. Um exemplo. Um exemplo. Você não vai me ajudar, né? Márcio é advogado e síndico profissional. Administra 193 prédios. A lei trabalhista não tem um capítulo especial para porteiros. Tem o sindicato, claro, dos porteiros, dos seguranças, que tem lá algumas condições. Agora, tudo que o prédio determina para eles, normalmente está dentro do que o sindicato permite. O legal de condomínio é que cada um pode fazer o seu regulamento interno, daí é prédio a prédio. Seu Francisco é porteiro veterano. Trabalha neste prédio do Rio há 32 anos. Os moradores daqui não consideram a gente como funcionário, como uma família. Aqui, dentro do trabalho, a gente ajuda, abre a porta do elevador, vem com sacola, carrinho de compra. Por exemplo, uma pessoa passa mal, cadeira de roda, a gente pega a cadeira, ajuda a descer e tal. Eu procuro sempre ver essa parte humana do prédio, do morador e do porteiro. O porteiro cumpre ordens, mas não há um manual. A advogada explica. Isso vai ser o bom senso, segurar a porta para alguém que vai entrar, ajudar uma senhora idosa com uma compra mais pesada, empurrar a cadeira de rodas de alguém que tem uma dificuldade, uma senhora está chegando com um carrinho de bebê, ajudar a segurar esse carrinho de bebê e subir. Isso não vai jamais, na justiça, a meu ver, caracterizar um desvio de função. Existe lei trabalhista, existe a lei interna do condomínio, mas acima disso tudo está a Constituição Federal, e que é feita num princípio da dignidade humana.
Então você não pode, em nome de uma norma de segurança ou em nome de uma lei interna de um prédio, deixar de lado a dignidade humana. E foi baseado neste princípio que Ana Tereza foi procurar a justiça. O condomínio usou todos os recursos que podia, até que chegou no trânsito julgado. É o que a gente fala, a justiça tardou, mas não falhou. O processo durou 8 anos e a decisão final saiu na semana passada. A juíza determinou que o condomínio terá que construir uma plataforma elevatória na garagem do prédio para que ela não precise mais da ajuda de ninguém. Ana Tereza ganhou também uma indenização de R$40 mil do condomínio. E a pessoa não se colocar por um minuto no lugar do outro. Ninguém sabe amanhã se vai precisar ou não. Eu tive que ir aos tribunais para mostrar para os meus vizinhos o que é a dignidade da pessoa humana. O que é conviver com o diferente. Olá, muito boa noite. Boa noite. Esta semana veio à tona uma história que parece roteiro de filme. Um criminoso condenado por abuso sexual na Austrália, foragido há mais de 20 anos, foi descoberto no hospital no Rio de Janeiro. Christopher Gott é uma das vítimas do motorista que atropelou 18 pessoas na praia de Copacabana há quase 3 meses. Ele está em coma até hoje. Ele é australiano e tem 3 filhos de criação aqui no Brasil. Um desses filhos falou ao Fantástico sobre o choque ao descobrir o segredo que o pai guardava. Mas quem não fica enojado com esse tipo de acusação, por isso que é uma coisa bem difícil pra gente. É complicado ainda, cara, tá todo mundo muito abalado, entendeu? As palavras são do jovem que viveu por 6 anos com um australiano que considerava um pai. Um homem que escondeu um passado criminoso por mais de 20 anos. Detalhes dessa história nós descobrimos no Calçadão de Copacabana, um dos cartões postais do país. Todos os dias, a partir das 4 horas da tarde, ele sempre estava por aqui. Todo dia ele vinha aqui, tomava caipirinha, pouco gelo, pouco açúcar e muita cachaça. No dia 18 de janeiro, o australiano conhecido por todos como Daniel foi vítima de um atropelamento na orla. O motorista, Antônio Anaquim, invadiu a calçada e atropelou 18 pessoas. No acidente, morreu um bebê de 8 meses. Antônio Anaquim alega que sofreu um ataque epilético e responde por homicídio culposo em liberdade. Dos 17 feridos, o australiano foi o que mais sofreu. Traumatismo craniano grave. Está em coma no Hospital Municipal Miguel Couto desde o dia do acidente. Estava em poder da cópia de um passaporte e, a partir disso, fomos entender quem seria esse estrangeiro. Na cópia do passaporte, o australiano nascido em Melbourne há 68 anos aparece com o nome de Daniel Marcus Phillips. Aqui no Brasil, Daniel era conhecido como um sujeito discreto, simpático, que dava aulas de inglês aqui no Calçadão de Copacabana. Ninguém podia imaginar que o australiano estivesse fugindo da justiça do seu país há mais de 20 anos. Uma história que só foi possível descobrir por causa do atropelamento. A partir disso, oficiamos a Polícia Federal, verificamos que essa pessoa não havia dado entrada, que remeteu para a Polícia Federal Australiana e verificou que essa pessoa não existia. E aí apareceu a luz amarela. Quem é essa pessoa? Foi pelas impressões digitais que as autoridades australianas identificaram um homem em coma no Rio como Christopher John Gott. Um professor de uma escola para adolescentes e condenado em 1994 a 6 anos de prisão por abusar sexualmente de 5 menores. A juíza Sally Thomas, da cidade de Darwin, no norte do país, disse que levou em consideração que os rapazes tiveram um relacionamento consensual com o professor. Por isso, depois de cumprir 2 anos na cadeia, Christopher ganhou liberdade condicional. Pediu para ser transferido para Melbourne, no sul do país. Quando o ônibus que levava o condenado parou em Adelaide, ele fugiu. O que nós obtivemos até agora é que ele chegou no Brasil acompanhado de uma mulher que se dizia esposa dele. Estamos apurando ainda qual o destino, o que aconteceu com essa senhora. Agora, se ela é australiana, se ela é brasileira. A princípio, a informação é que ela seria australiana e que teria morrido de câncer. Como ele vivia ainda é uma incógnita. Não tinha conta em banco nem boletos em seu nome. Depois do acidente na praia de Copacabana, recebeu visita no hospital de alunos e de um rapaz que ele tinha como filho adotivo aqui no Brasil. O nome dele também é Daniel.
E por coincidência, ele conhecia o atropelador que deixou seu pai de criação em coma. A polícia ouviu o depoimento de Daniel e de outro rapaz que também tratava o australiano como pai. Nenhum dos dois foi adotado formalmente. Daniel contou que tinha 14 para 15 anos e panfletava na rua quando conheceu o estrangeiro e a esposa, Diana Kentish. Disse também que apresentou a família e, a pedido da mãe, foi morar com os australianos em Copacabana, onde ficou por 6 anos. Estudou inglês, espanhol e informática e teve ajuda financeira. Só depois do atropelamento é que soube que o nome verdadeiro dele era Christopher John Gott. Contou que entrou em contato com o filho biológico de Christopher, Jamon Gott, que não sabia quando nem como ele havia entrado no Brasil, que o pai adotivo pedia para colocar algumas contas em seu nome e que não encontrou documento nenhum do australiano. Eu conversei com o Daniel, que disse estar muito abalado e confuso ao descobrir agora o passado de crimes do Christopher. Contou que ele e outros 2 jovens criados pelo australiano aqui no Rio jamais foram abusados. Mas o Daniel disse estar determinado a descobrir se o homem que ele considerava um pai, que pagou os estudos e sempre deu muito carinho, também cometeu abusos aqui no Brasil. Ele foi uma pessoa fundamental no meu desenvolvimento, me ajudou bastante. Até eu completar 21 anos, aprendi um inglês perfeito com ele. Daniel aqui sempre foi uma pessoa legal, entendeu? Conversamos com os outros 2 rapazes ajudados pelo australiano. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram que tinham o australiano como pai e querem ajudar nas investigações. Em nota, a Polícia Federal Brasileira disse que está em contato com as autoridades australianas para decidir o que fazer. E a polícia australiana disse ao Fantástico que já investigava o paradeiro de Christopher Gott antes do acidente e que está trabalhando na possibilidade de extradição. Isso se ele acordar do coma. A informação que nós temos através da equipe médica que está atendendo o australiano é que ele, só um milagre irá recuperá-lo. O último endereço de Christopher fica nesta rua em Copacabana. Ele gostava muito de truques, fazer truques, quebra-cabeça, e sempre ele parava na portaria, mostrava os truques dele. Histórias tão diferentes na Austrália e no Brasil mostram que ainda faltam muitas peças nesse quebra-cabeças. O Fantástico está só começando e traz hoje um exemplo de como dar um basta na insegurança. Ciudad Juárez já foi a cidade mais violenta do mundo. 10 sequestros por dia. Uma epidemia de assassinatos. Chegou até um ponto em que dissemos: não vamos continuar a viver com temor. O que foi feito para virar o jogo e que lições o Brasil pode aprender? A história de Kaique. Os detalhes da investigação que levou à primeira condenação de um brasileiro por ligação com o Estado Islâmico. Apito suspeito. Árbitros e dirigentes estão sendo acusados de manipular resultados de um campeonato. Quanto que custa uma partida hoje de futebol? Vale em classificação 30.000, 35. Vamos esquentar esse páreo. E adivinha quem tá de volta pro Brasileirão 2018? E aí, estamos com saudade? Estamos aí, brothers! Os primeiros sons, os primeiros passos, as primeiras pedaladas. Como é que o aprendizado acontece no cérebro da gente? Corpo humano, vida em movimento. Hoje tem o pagode animado do fundo de quintal. Dá um grito, solta o riso, não disfarça. E a voz de uma campeã que canta pra comemorar a chuva no sertão. De cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. É o show da vida. É agora. A gente fala agora dos ataques de sexta-feira contra a Síria. Os Estados Unidos anunciaram que vão impor novas sanções à Rússia, principal aliada do regime do ditador Bashar al-Assad. A correspondente Sandra Coutinho tem as informações ao vivo, direto de Nova York. Olá, Sandra.
Boa noite para você, Poliana, e para o Tadeu e para todo mundo. Olha, o anúncio das novas sanções é mais uma resposta ao suposto uso de armas químicas contra civis na região de Duma há 8 dias. Amanhã, os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegam a Duma. Eles vão determinar se o ataque realmente aconteceu, mas a missão deles não é apontar os culpados. Aqui nos Estados Unidos, o que causou polêmica foi um tweet que o presidente Donald Trump postou menos de 12 horas depois do bombardeio contra a Síria, dizendo missão cumprida. O post foi criticado porque a expressão tinha sido usada pelo ex-presidente George W. Bush em 2003, 2 meses depois do primeiro bombardeio ao Iraque, e a guerra acabou durando 8 anos. Hoje, Trump postou: o ataque à Síria foi perfeito, tão preciso, que a única maneira pela qual a mídia fake news poderia desvalorizá-lo seria o uso do termo missão cumprida. Eu sabia que eles explorariam isso, mas achei que esse termo militar é tão bom que deveria ser usado mais vezes. Essa foi uma das declarações que dominaram a guerra de palavras no domingo. O ditador sírio Bashar al-Assad falou hoje pela primeira vez sobre o ataque de sexta-feira. No encontro com parlamentares russos, Assad disse que foi um ato de agressão, que, segundo ele, veio acompanhado de uma campanha de desinformação. Assad afirmou que a Síria e a Rússia travam uma batalha não só contra o terrorismo, mas também pela soberania dos estados. Em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o presidente iraniano Hassan Rouhani e disse que novos ataques do Ocidente contra a Síria provocariam um caos nas relações internacionais. O Irã e a Rússia são os maiores aliados da Síria e ajudam Assad a combater os rebeldes que lutam contra o regime. Esta semana, a França vai apresentar um novo projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, pedindo o total desmantelamento do arsenal químico de Bashar al-Assad e uma investigação independente sobre o suposto ataque com armas químicas a Duma na semana passada. Estados Unidos e Reino Unido apoiam a proposta. Mas enquanto a resolução não sai do papel, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse que os Estados Unidos vão impor já a partir de amanhã novas sanções contra a Rússia. As restrições serão contra empresas que fornecem material para a produção e o uso de armas químicas. Tentamos aprovar 6 resoluções na ONU para impedir que Assad use armas químicas e a Rússia vetou todas elas, disse Haley. Numa entrevista à TV francesa, o presidente Emmanuel Macron acusou a Rússia de ser cúmplice da Síria. Os russos impediram metodicamente a comunidade internacional de prevenir o uso de armas químicas por via diplomática, disse Macron. No Vaticano, o Papa Francisco disse que está profundamente preocupado em ver que, apesar de todas as ferramentas diplomáticas, é muito difícil chegar a um acordo de paz na Síria. Faço um apelo a todos os líderes políticos para que a justiça e a paz prevaleçam, disse o pontífice. Na madrugada de sábado, na Síria, Estados Unidos, Reino Unido e França lançaram mais de 100 mísseis de alta precisão. Os alvos foram 3 centros de produção e armazenamento de armas químicas. Este centro de pesquisas científicas em Barzá, nos arredores de Damasco, ficou em escombros. Os sírios dizem que interceptaram 70 mísseis, mas o Pentágono afirma que todos os alvos foram atingidos e destruídos como planejado. O bombardeio não vai acabar com o conflito na Síria, que já provocou a morte de mais de 400 mil pessoas. Como é a rotina de quem há 7 anos vive num país em guerra? O Fantástico conversou com pessoas que estão mergulhadas no pesadelo sírio. Os ataques contra a Síria na sexta-feira deixaram essa família apreensiva. Eles emigraram para o Brasil, mas deixaram parentes na Síria. Eu tentei para ligar para meu pai, para falar com ele. Ele acordou com medo e estava preocupado para ele, porque ele tem 75 anos. Sabe, para a pessoa com 75, se recorda com essas bombas, é difícil para a saúde dele. O casal e os filhos vieram para cá há 5 anos. Os parentes ficaram em Damasco, cidade que foi um dos alvos do ataque.
Hoje eles conversaram pela internet com o irmão de Ghazal. Yahya disse que acordou às 4 da manhã no dia do ataque com o barulho das bombas. Durou mais ou menos 1 hora. A gente falou para as crianças, não é nada, voltem a dormir. Ficamos acordados para saber o que ia acontecer, mas depois ficou tudo normal. Hoje eu fui trabalhar, meu pai também. As crianças foram para a escola. Domingo é considerado um dia útil na Síria. Marcela é pernambucana, casada com um sírio. Tem 2 filhos e mora em Damasco há 10 anos. Ela também contou hoje pela internet que o marido conseguiu ver os mísseis do ataque. Meu esposo levantou, ele abriu a janela, ele viu fogo, mísseis estourando. E quem convive com a guerra há 7 anos tenta levar uma vida normal, mesmo ao som de constantes bombardeios. No mesmo dia eu saí sim, eu fui na casa da minha sogra com meus filhos e estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. As pessoas indo, voltando, indo ao shopping. Não. Eu acho que eu já estou preparada. Desde que começou a guerra, Ahmed, estudante de jornalismo que mora na cidade de Idlib, no norte do país, não tem notícias do pai. A mãe e o irmão se refugiaram no Líbano. Nós, como civis, não estamos com medo, porque nós sabemos que esse ataque tem alvo específico, que são as bases militares. Hadi também mora em Idlib e trabalha como jornalista cobrindo a guerra. Ele já foi alvo de um atentado. Tentaram me matar colocando bombas na frente da minha casa. Fiquei machucado e meu amigo morreu. Pela cobertura contra os horrores da guerra, ganhou um prêmio dos Jornalistas Sem Fronteiras. Depois da ação de sexta-feira dos países aliados, ele diz que teme que o governo sírio desconte na população. É pouco provável que o governo ataque o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Começamos a ouvir boatos de que o troco vai ser em Idlib. A cidade virou um refúgio. Milhões de pessoas vieram morar aqui depois que outros locais foram destruídos. Qualquer ataque aqui vai ser um extermínio. Longe da família, quem vive no Brasil agora está ainda mais preocupado. Tem mais ou menos 25 horas aqui para lá. Precisa muito tempo para voltar na Síria, ver eles. O suposto ataque químico contra civis sírios está sendo investigado e, se confirmado, será mais um exemplo de uma longa história de crueldade contra inocentes em diversos conflitos desde a Primeira Guerra Mundial. Como essas substâncias agem no corpo? Pela primeira vez, uma equipe de televisão mostra as salas mais secretas do laboratório na Inglaterra que destrói armas químicas. O presidente Donald Trump acaba de anunciar o início dos ataques à Síria. França e Inglaterra participam dessa ofensiva. My fellow Americans, the purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread and use of chemical weapons. Aviões e navios lançaram mais de 100 mísseis contra 3 alvos. And we pray that God will continue to watch over and bless the United States of America. Na noite de sexta-feira, enquanto o mundo tentava entender os ataques coordenados dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra a Síria, uma equipe de cientistas se mobilizava para embarcar em direção a Damasco. A missão? Chegar o mais rápido possível a Duma, região atingida uma semana antes por ataques supostamente feitos com armas químicas. Nos carros está um esquadrão da OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Criada há mais de 20 anos, a instituição é responsável por tentar erradicar o uso desse tipo de armamento no planeta. O diretor de inspeções é um brasileiro, Marcelo Cos. Nossa equipe visitou a sede e os secretíssimos laboratórios da OPAC em Haia, na Holanda, dias antes de a organização ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2013, mesmo ano em que um ataque com armas químicas na Síria matou mais de 1000 pessoas.
chora sanfona! A vencedora do The Voice Kids cantou para comemorar a volta da chuva em sua terra natal, depois de 7 anos de seca. Tomar uma bicada e bola passada e olhar pra Maria E a disputa de 2 músicos por essa sanfona italiana rara. Com quem ela deve ficar? Depois... Saudade, o meu remédio é cantar. Oh, maravilha! Que coisa linda! A gente está aqui com uma super convidada, a atriz, cantora e sanfoneira Lucy Alves. Muito obrigada, bem-vinda. Obrigada, gente. Lucy, é sanfona, gaita, acordeon, em cada lugar é o nome, né? Vários nomes para se referir ao mesmo instrumento. Sanfona, gaita, tá tudo certo, é a mesma coisa. Vai diferindo de região para região. No Nordeste é sanfona e no Sul a gente usa muita gaita, mas é tudo a mesma coisa. Agora, para o sanfoneiro, a sanfona é como um filho, né? Imagina se for roubada, furtada. Ave Maria, não, a gente que é instrumentista não se vê sem essa sanfona, tá sempre no peito, né? Pra mim faz parte do meu corpo. Se levam um pedacinho de luz. Tem um valor sentimental e um valor financeiro também, né? Sim, um bom instrumento, um instrumento novo custa, viu? Custa um bocadinho, Tadeu. Essa aqui eu comprei nova e não foi tão barata assim, não. Então, pra se ter um instrumento novo hoje, a gente paga um preço. Pois agora, a gente vai ver a história de uma sanfona que foi furtada, reapareceu anos depois e virou pivô de uma disputa judicial que teve até uma homenagem a Luiz Gonzaga. Quem entende de sanfona sabe, esse modelo italiano fabricado nas décadas de 50 e 60 é tão bom que virou lenda entre os tocadores. Nunca mais vão fabricar um acordeão igual a esse modelo. Um som que não dá para esquecer. O som é diferente, a madeira é diferente, né? O aço é diferente. Tanto que tem 2 sanfoneiros disputando o instrumento. O valor desse acordeão é entre 50 a 60 mil reais. Quem é o dono? De 0 a 10 eu tenho 1000% com o instrumento, meu. Não tenho dúvida nenhuma. Quanto tempo com essa sanfona? 32, 33 anos por aí. Mete bronca, sanfoneiro! Renato, conhecido como Cigano, tocou por 6 anos com Elba Ramalho. Eu ficava mais com a sanfona do que com a minha esposa. Em 2014, a companheira inseparável sumiu. Ela foi furtada do meu porta-mala. Renato Cigano. Depois roubaram a sanfona do bichinho aqui em São Paulo e ele entrou na tristeza profunda. Ficou muito mal. Assim, saiu, largou a música, ficou anos sem tocar. Até Luiz Gonzaga, o rei do Baião, cantou a dor de ter uma sanfona roubada. Quem roubou minha sanfona? Ai, traz de volta seu ladrão. Renato não conseguiu superar até hoje. Eu pego outro instrumento, mas não é igual. Não é. Dessa dor, seu Lauro entende. Ele é amigo do Renato. Sua loja de sanfonas foi roubada em 2003. Fiquei sem 33 acordeões naquele dia. Desde então, ele fica de olho em tudo quanto é anúncio para ver se alguma sanfona roubada dele vai ser revendida. Eu recebi o anúncio que o acordeão estava sendo vendido. Quando eu vi que não era meu, eu falei pro Renato, Renato, o teu acordeão é esse aqui, olha, tá lá. Quando eu olhei ela, eu conheço. Eu falei, é a minha. O anúncio era de uma sanfona à venda em Senhor do Bonfim, Bahia, a cidade considerada a capital baiana do forró. Quem que é o sanfoneiro mais famoso aqui de Senhor do Bonfim? Pra mim é o Nivaldo, né? Onde que ele mora aqui? Nos Populares. Nivaldo do acordeon? É ele mesmo. É aqui na tua casa que tá a sanfona? É, tá aqui. Renato Cigano garante que esta é a sanfona furtada dele há 4 anos em São Paulo. Nivaldo nega. Diz que já conhece esse acordeon há muito mais tempo. Há muitos anos, 10 anos, 15 anos atrás. E isso eu já tinha tocado? Já, eu sempre tocava com ela em São Paulo. Segundo Nivaldo, a sanfona era de um amigo dele, um catador de papelão que morava na capital paulista. A gente conhece essa sanfona desde 2008, né? Aí Nivaldo comprou essa sanfona em 2014.
E quanto que o senhor pagou nessa sanfona? 20 mil. Eu adoeci e ela só foi na minha cara, eu devo comprar sanfona mais barata. Por isso, o Nivaldo resolveu vender. E foi aí que apareceu, então, o anúncio que chamou a atenção do Renato Cigano. O caso foi parar na polícia. O delegado indiciou o Nivaldo por suspeita de receptação e recolheu o instrumento. Eu estava aqui em casa, chegaram na porta, o delegado com a polícia. Aí disse, cadê a sanfona que você tem aí? Eu digo, tá aqui. Depois eu vim buscar a sanfona que ela é roubada. A sanfona foi trazida para a delegacia da cidade e aqui ficou por 5 meses, de outubro do ano passado até março desse ano. Ela ficou guardada bem aqui, no banheiro da delegacia, nesse cantinho aí. Quem sofreu a maior sanção foi a sanfona, que foi levada à delegacia, à cadeia, depositada no banheiro da delegacia e, na condição de pessoa, passou cerca de 5 meses presa. O juiz achou melhor tirar a sanfona de lá para ela não estragar e deu uma decisão provisória no fim do mês passado. Homenageando Luiz Gonzaga, escreveu uma sentença toda em verso. Nivaldo, o direito é seu, como fiel depositário, visto o seu opositor não ter provado o contrário. Até que esse fim de a contenda, delegado me atenda, como da outra vez foi buscar, a bela sanfona do povo vá agora entregar. Quando o Nivaldo pegou a sanfona de volta, teve até policial dando canja. Eu entendi que o Nivaldo apresentou uma prova documental, que é a declaração de venda, o recibo de compra e venda. A decisão em forma de poesia não comoveu todo mundo, principalmente Renato, que diz conhecer cada detalhe da sanfona. Esses amassadinhos aqui da tampa e um machucadinho cor de prata. Um risquinho aqui, meio prateadinho, bem nessa quina aqui da sanfona. Toda sanfona tem risquinho, toda sanfona tem amassadinho, toda sanfona tem isso. O senhor acha que esses detalhes não provam? Não, isso aí não é prova não, minha filha. Para a polícia, é prova sim. O Renato, antes de ver o objeto, ele já tinha falado daquelas marcas que o objeto tinha. Olha, para mim, está claro que o dono da sanfona é o Renato. Mas o destino do instrumento tão disputado ainda não está decidido. Nivaldo está com o acordeon provisoriamente, até que a justiça diga quem de fato é o dono da sanfona. Eu quero aquele acordeon, aquele é o meu acordeon, aquele acordeon tem história comigo. Eu tenho certeza que ele não vai provar. Ele não prova que a sanfona não é dele. Eu vou ficar bem agarradinho aqui com a minha sanfona. Faz Deus muito me bem. livre. Já imaginou levar a sanfona assim? Que nem aconteceu com o Gonzagão quando levaram a sanfona dele. A sanfona é do povo. Faz muito bem. Ô Lúcia, você tem uma ligação muito forte com o programa The Voice, né? Sim, eu lembro com muita saudade. O The Voice me abriu muitas portas e, poxa, conhecer tanta gente bacana lá, poder cantar com Carlinhos que se tornou um parceiro musical, foi um divisor de águas na minha carreira. Olha, e a Eduarda Brasil, que ganhou o The Voice Kids, é da Paraíba também, igual a você, e vem de uma família de sanfoneiros, né? É, paraibana arretada, de São José de Piranhas, eita Paraíba, para ser um celeiro musical, né? Isso só orgulha todo mundo, a mim, a todos de lá, porque representa a nossa cultura, a música nordestina, genuína, de raiz. Maravilhosa. E parece que a Eduarda teve uma semana muito cheia quando voltou lá pra terrinha, viu? Muito, é o que a gente vai ver agora na reportagem. Sai uma música aí pra gente entrar no clima do The Voice Kids. Opa! É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança é toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um... É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um. A voz campeã do The Voice Kids 2018, Eduarda Brasil! O anúncio do resultado foi a confirmação de um talento arrebatador. Essa menina é a cara do Brasil, essa menina é talentosa, ela domina o palco, ela sabe cantar, ela é forte, ela é nordestina, ela é brasileira, ela botou pra descer!
na poseira do cangote suado. Tô ficando aí por você, meu bem. Vem do sertão profundo o sotaque paraibano que encantou o país. Eu saí daqui na expectativa de defender meu lugar, minhas origens, e aqui o que predomina é o forró. Aqui é Sítio Barra, um povoado difícil de se chegar na zona rural de São José de Piranhas, na Paraíba. Fácil mesmo é ouvir o forró de que ela tanto fala. Eduarda é da 5ª geração de músicos da família. Os avós do avô dela já tocavam nos bailes da região. Par de pai, par de mãe. Cada um tocava 8 baixos, né? Naquele dia não existia acordeon. Era sanfona de 8 baixos. É isso aí. Tá explicado. Não é não? Só há um assunto tão importante quanto música nessa família. A chuva ali, ó, na chuva. A chuva. Este ano, o céu generoso despejou a água que todos os presságios previram. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. O feijão novo da safra recém-colhida já está secando quando aparece o sol. A gente está aqui preparando equipamento para fazer a entrevista com a Eduarda e, por incrível que pareça, preocupado se não vai chover no sertão da Paraíba. No domingo passado, antes dela se apresentar na grande final, São José de Piranhas já sabia que aquele seria um dia diferente. Logo de manhã, algo que não acontecia há 7 anos envolveu a cidade num clima de emoção. Praticamente seco desde 2011, o açude de São José encheu e sangrou. A fartura d'água fez o povo correr para lá e agradecer em orações. Foi na manhã do mesmo dia em que, à tarde, Eduarda Brasil seria campeã. São José de Piranhas foi em festa, porque faz 2 coisas, né? O açude sangrou e a Eduarda ganhou. Eu fiquei encantada, assim, em aproveitar aquele momento para agradecer pelas chuvas, para pedir por mim também. 2 comemorações no dia só pra gente, foi muito bacana. E o que foi que trouxe mais alegria? Chuva traz felicidade, né? Eu acho que vamos que seja por igual, mas aí eu vou descrever, eu tive mais uma animação com ela. Ela só pensa em namorar, mas ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Foi para o avô sanfoneiro que Eduarda veio com essa história de cantar na televisão. Vou passar isso pra Globo, vou cantar na Globo, eu disse. Aí eu falei assim, mas você tem cada tipo de conversa, como é que tu vai chegar na Globo? Você vai ver, mas vem mesmo. Aí botou, quando foi, não demorou nada, ela disse, Vozinho, foi quando disse, só que já me chamaram demais. Você. Aí eu falei assim, você é asiladinha mesmo. E não é que ela foi mesmo parar na TV? Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Lamento sertanejo, ali fez todo mundo chorar. Né? Tem a ver com vocês, né? Muito bonito. Tem a ver com a vida aqui no sertão. E a emoção foi para todo mundo. A vitória foi surpresa até para o pai. Uma paraibana, né, nordestina, subir naquele palco cantando forró, que a gente fica até sem entender por quê. Mas eu penso assim, como muitas pessoas falaram assim, ó, Deus colocou a mão na cabeça dela e disse, é essa dessa vez. Quando eu abracei minha avó, quando eu cheguei aí, que começou a... Eu comecei a me dar conta que aquilo realmente estava me acontecendo. Ela voltou à rotina só na quinta passada, pegando a mesma carona na estrada esburacada de sempre, tomando o mesmo ônibus para ir à escola pública, onde cursa o 3º ano do ensino médio na vizinha Cajazeiras. É uma tentativa de retomar a vida normal, o que não tem sido fácil. Acho que ninguém está preparado porque foi uma mudança radical na nossa vida. A começar pela recepção, segunda passada, quando ela voltou do Rio e uma multidão tomou as ruas da cidade. Nem o avô conseguiu chegar perto. Em volta assim, se agarrando, ficava se pegando, mulher. Ela vinha lá dizendo, cadê vozinho que eu não vejo? Eu digo, mas a senhora acha que eu sou doido? Como é que eu vou entrar no meio desse pessoal aí? Te assusta isso? E muito. Bota esse povo todinho atrás de mim pra ver. Mas é claro que o carinho dos conterrâneos também a comove. Quando eu entrei na minha cidade, que eu vi aquela multidão de gente me esperando, pessoas que saem da sua própria casa, eu não sei se eu teria coragem de ficar naquela multidão,
por alguém e ver que todas aquelas pessoas estavam ali por mim, para me prestigiar, muito, muito bacana. Do dia pra noite, ganhou mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais e quase 100 de fãs-clubes. Talvez as pessoas se vejam em você, não? Pode ser, eu espero que sim. É essa questão que eu falo, é muito bom servir de inspiração, de referência. E é isso que eu mais tento transmitir para as pessoas, que não tenha vergonha do que é e busque sempre melhorar, como ser humano, como pessoa, como tudo. Eduarda não consegue explicar a emoção que a música traz. Eu sei sentir, mas expressar é muito difícil. É como explicar o que é amor. Acho que ninguém tem uma definição específica para isso. Vou fazer tudo pra ganhar. Seja no palco que a consagrou ou na beira do açude cheio que alegra a cidade, a nova voz do sertão quer estar onde puder cantar. Fumo de rola e de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Para ser tocado, que é a maior intenção da música, é tocar, transmitir alguma coisa. Acho que não precisa de lugar específico. Tinha um medinho no canto da rua, onde mangaeiro ia celular. Tomar uma bicada com uma passada e olhar pra Maria Exclusivo. O Campeonato Paraibano de Futebol deste ano, que terminou domingo passado, está sob suspeita. A polícia está investigando um esquema de manipulação de resultados. Dirigentes de clubes são acusados de pagar propina para árbitros e bandeirinhas e assim garantir vitória nos jogos. Segundo a polícia, até o presidente da Comissão de Arbitragem da Paraíba estaria envolvido na fraude. Domingo passado, o Botafogo da Paraíba leva o título de campeão estadual pelo segundo ano seguido. Na segunda-feira, veio o escândalo. A polícia anunciou que existem provas de compra de resultados em vários jogos desse campeonato e que participaram do esquema dirigentes dos 10 clubes da Série A, além de árbitros e da comissão de arbitragem. Como estratégia investigativa, deixamos o campeonato terminar, se aproximando da final do campeonato. Essas manipulações de resultados, em tese, elas ficariam mais flagrantes, mais atrativas para esse grupo criminoso. A investigação começou há 6 meses, depois que 5 árbitros resolveram denunciar tudo à polícia e ao Ministério Público. 2 deles gravaram com a nossa equipe. Como são testemunhas, não querem mostrar o rosto. Você só trabalhava se fizesse parte da banda podre da arbitragem. Quem escolhe o árbitro é o dirigente do clube. O árbitro escolhido, dizem os denunciantes, recebia propina para garantir a vitória do time corrupto no campeonato. Quanto que custa uma partida hoje de futebol? Vale em classificação, 30 mil, 35. E um jogo que não vale classificação, um jogo normal? Um jogo normal chega a 10, 12, 15 mil. Isso que vem muito árbitro de futebol. Depois da denúncia, a polícia passou a acompanhar os jogos. E hoje, 80 pessoas são investigadas. 11 de fevereiro, primeira fase do Campeonato Paraibano. Botafogo e CSP empatam em 3-3. No fim do jogo, objetos são arremessados no campo. A rádio CBN transmitia a partida. A torcida do Botafogo não deve jogar o... Pode jogar, não pode, jogou chinelo. O árbitro do jogo é Francisco Santiago. Ele fala com o repórter da CBN. O que vai ser registrado? A cabeçada da torcida do Botafogo, vou ter que colocar na súmula do jogo. Consultamos estes 2 ex-árbitros de futebol, com bastante experiência na profissão. A justiça desportiva pode punir um clube devido ao mau comportamento dos seus torcedores. Perda de mando de jogo, interdição do estádio. Nada disso aconteceu. O Botafogo não recebeu nenhuma punição. A polícia já sabe que depois do jogo, dirigentes do Botafogo pressionaram o presidente da Comissão de Arbitragem da Paraíba, José Renato Soares. E ele mandou que o juiz Francisco Santiago não colocasse o problema na súmula. E assim foi feito. A equipe de arbitragem não conseguiu identificar a torcida responsável pelos arremessos, escreveu o juiz. Tentamos falar com Francisco Santiago, mas não conseguimos contato. Na Paraíba, os sorteios dos árbitros são gravados, ficam disponíveis na internet e há representantes dos times na sala. Esse sorteio, na verdade, é um mero teatro. O que é sorteado ali está atendendo diretamente ao pedido dos dirigentes. O delegado tem essa certeza porque as investigações mostram. Toda vez que um dirigente pedia um determinado juiz ao presidente da comissão de arbitragem, esse pedido era atendido. Para o delegado,
não é sorte nem coincidência. Algumas diligências são sigilosas no momento, mas a gente tem fatos concretos. O próprio presidente da Comissão Estadual de Arbitragem garante que aquele árbitro vai ser sorteado. Segundo as investigações, José Renato, o presidente da comissão, também recebia propina. Chega a ser revoltante, porque você não tem mais a garantia de que aquele jogo é idôneo, que é um espetáculo ali de disputa entre times de futebol. 25 de fevereiro, Nacional e CSP se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase. Segundo a polícia, para conseguir uma classificação melhor no torneio, dirigentes do Botafogo queriam que o CSP, de uniforme branco, vencesse a partida. E momentos antes do sorteio, determinaram que o juiz fosse João Bosco Sátiro. O árbitro realmente foi para o jogo. E quando a partida estava 0-0, ele anulou este gol do Nacional, alegando impedimento. Não foi impedimento, para mim posição normal. É um erro que um árbitro apitando um jogo da primeira divisão de um campeonato estadual não pode cometer. O CSP venceu a partida por 2-0, como os dirigentes do Botafogo queriam. Procuramos o juiz João Bosco Sátiro, mas ele também não foi localizado. 15 de março, outra partida suspeita. Botafogo e Souza, valendo vaga para semifinais. O árbitro da partida é Antônio Carlos Rocha, também investigado por fazer parte do esquema. Aos 11 minutos do primeiro tempo, jogo 0-0. Ele marca este pênalti a favor do Botafogo. O atleta não é tocado. Para mim não foi pênalti. O árbitro realmente marcou o pênalti que não existiu. O juiz Antônio Carlos da Rocha não quis gravar entrevista. O Botafogo fez o gol de pênalti, ganhou a partida por 3-1, passou para a semifinal e depois foi campeão paraibano. Procurada pelo Fantástico, a diretoria do Botafogo não quis falar sobre as acusações. A Polícia Civil e o Ministério Público acreditam que a compra de resultados não começou esse ano não. A suspeita é que o esquema aconteça pelo menos desde 2015. Ou seja, milhares de torcedores que compraram os ingressos e vieram até o estádio para vibrar pelos seus times podem ter sido enganados. A Federação Paraibana disse que não pensa em cancelar nenhum campeonato e quer uma apuração rigorosa. Queremos que seja feita a investigação e que seja determinado quem são os culpados, para ser banidos do futebol paraibano e futebol brasileiro. O presidente da comissão de arbitragem nega as acusações. Ninguém admite tratativas que venham relacionar a qualquer tipo de manipulação de resultados. Isso para mim é um absurdo. A CBF determinou a suspensão de todos os árbitros da Federação Paraibana, até a conclusão das investigações. Todos que trabalham com futebol, dirigentes, funcionários, estão sendo investigados. Só quem perde com isso é o futebol brasileiro. O torcedor precisa ir ao estádio e saber que assiste um jogo com resultado imparcial, sem que haja qualquer interferência externa que possa influenciar o resultado dessa partida. É hoje, os bastidores inéditos da caçada ao traficante mais perigoso do mundo. É agora, a arte que nasceu durante a maior tragédia da humanidade. A busca de um pianista para salvar um tesouro musical. Melodias que sobreviveram às câmaras de gás e à mais dura das repressões. Compostas em segredo, longe dos olhos dos oficiais nazistas. E escritas em lugares improváveis, como o papel higiênico. Ou simplesmente mantidas na memória dos prisioneiros sobreviventes. No sul da Itália, na cidade de Barletta, que foi ocupada pelos nazistas, este maestro dedica sua vida recuperando sinfonias, canções e operetas que ficaram entre os restos do Holocausto. 53 anos, judeu convertido, Francesco Lotoro viaja ao mundo procurando e identificando um patrimônio imenso.
Aqui no estúdio do pianista tem pelo menos 8.000 partituras, 10.000 documentos entre diários, microfilmes e fitas gravadas. Ele visitou muitos campos de concentração, bibliotecas, museus e conversou também com muitos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial para esta longa pesquisa que está completando 30 anos. Atrás de cada partitura, uma história dramática. Francesco Lotoro começou recuperando as melodias judaicas. Mais tarde, o maestro ampliou o trabalho para a obra de outras vítimas e também a prisioneiros dos aliados. Tem músicas escritas por muitos cristãos, padres beneditinos, franciscanos, que foram enforcados e crucificados de cabeça para baixo e que deixaram uma produção religiosa católica maravilhosa. Há ainda canções ciganas que pedem que o mundo não se esqueça de que os ciganos também foram mandados para Auschwitz, o maior campo de extermínio da Segunda Guerra. A maioria dos compositores morreu fuzilada, envenenada por gás ou doente. Poucos se salvaram, como esta judia polonesa que vive no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Bela Lutzmann. E nós conversamos com ela. Dona Bela cantou a canção que compôs numa cela do campo de trabalho forçado, onde passou 4 anos. A música foi ainda dentro do campo. A gente guardou muito bem aquele papel, porque se alguém achasse, a gente ia morrer, né? No filme Maestro, do diretor argentino Alexandre Valente, Dona Bela canta a música que guardou na memória durante mais de 70 anos. Como o senhor avalia a canção dela? É muito bonita, apesar de ter sido escrita quando ela tinha só 12 anos. O texto é muito forte, não há rancor contra o alemão, e sim denúncia da tragédia que se abateu sobre a população hebraica inteira da Europa. A caminho de um concerto em outra cidade, o maestro diz que muitas vezes foi preciso completar melodias que ficaram inacabadas e que há sinfonias e óperas inteiras com indicação até de figurino. Para ele é muito gratificante ver a música dos prisioneiros em tantas vozes como neste coro infantil, ou numa voz única e original. Nos milhares de campos criados antes e durante a guerra, orquestras eram obrigadas a tocar na chegada de mais prisioneiros. Auschwitz teve 7 orquestras que tocavam durante as execuções. Parte das músicas criadas pelas vítimas do nazifascismo será mostrada também em maio em outras apresentações pelos 70 anos da criação de Israel. As canções vão ganhar um centro cultural que será construído nesta destilaria abandonada em Barletta. Ainda faltam outras 8.000 obras para serem estudadas e recuperadas e que brevemente farão parte da Cidade da Música dos campos de concentração.